O vídeo de hoje é sobre um dos atores mais famosos da atualidade, mas que iniciou sua carreira de uma maneira muito diferente e que sempre teve uma vida muito interessante e particular. Hoje saberemos tudo sobre Dwayne Johnson. Dwayne Douglas Johnson nasceu em 2 de maio de 1972 em Hayward, Califórnia, em uma família apaixonada por wrestling. Seu pai, Rock Johnson, era um ex-lutador e sua avó foi a primeira mulher promotora profissional de wrestling. E muitos de seus parentes trabalham ou trabalharam no mesmo ambiente. Durante sua infância, o pequeno Dwayne rodou pelo mundo, morando na Nova Zelândia, Carolina do Norte, Connecticut, Havaí, Tennessee e Pensilvânia. Johnson é de origem samoana por parte de pai e sempre se orgulhou de suas origens, tanto que fez uma tatuagem muito grande e complexa no peito e no braço, representando a história de seus antepassados e de sua vida, uma tradição para os homens na cultura samoana. Embora a aparência física de Dwayne Johnson seja uma parte importante de sua vida hoje em dia, e apesar de também ter sido eleito o homem mais sexy do mundo, quando o menino não tinha o mesmo físico e admitia que todos os dias comia doces e biscoitos, o que o levou a ter muitas espinhas. Também revelou que o seu físico muito grande fez com que os outros alunos pensassem que ele era um policial disfarçado. Durante sua infância, a família Johnson passou por momentos difíceis e chegaram a perder o apartamento onde moravam. Aos 17 anos, Dwayne já havia sido preso várias vezes por brigas, roubos, cheques falsos, embora mais tarde tenha dito, e aquilo foi só o que eles descobriram, mas ele encontrou refúgio no mundo do esporte, juntando-se a vários grupos esportivos de sua escola. Ele tinha um talento especial para o futebol americano e recebeu várias bolsas de estudo e acabou aceitando a oferta para estudar na Universidade de Miami, onde era conhecido por um nome muito diferente, não Dwayne ou The Rock, mas Dewey, apelido usado por seus pais e que seus amigos também gostaram. Apesar da difícil experiência de Johnson com a lei, ele estudou criminologia e fisiologia na universidade porque queria ingressar no FBI ou na CIA. Ele só mudou de ideia quando lhe disseram que provavelmente também precisaria de um diploma em direito para essa carreira. Então, depois de se formar em 95, ele decidiu continuar sua carreira esportiva. Depois de muitos anos como jogador de futebol americano, um ex-lutador lhe sugeriu que fizesse um teste para a World Wrestling Federation. Depois de vencer várias lutas, ele assinou um contrato e começou sua jornada no ringue. Mas sua estreia estava longe de ser fácil, já que o público gritava "Morra, Rock, morra!", levando-o a avançar furiosamente contra a plateia, os outros lutadores e os jornalistas, o que criava ainda mais agitação. Mas depois de vários altos e baixos, seu personagem começou a agradar o público e ele mudou seu nome de wrestler para The Rock e logo se tornou uma das figuras mais queridas do mundo do wrestling, ganhando um prêmio após o outro. Tornou-se tão popular que, a certa altura, o termo SmackDown, que ele sempre usava durante as lutas, foi incluído nos dicionários. Em 97, seu sucesso na carreira de wrestler foi completado com a felicidade na vida pessoal, quando se casou com Danny Garcia, com quem teve uma filha, Simone, que nasceu apenas alguns anos depois. Em 99, iniciou-se a transição do seu papel como esportista de sucesso para o mundo da atuação, quando ele interpretou seu pai em um episódio do That 70 Show. No ano seguinte, ele foi escolhido como um wrestler alienígena em um episódio de Star Trek Voyager, mas as ofertas dos estúdios de Hollywood só começaram a chegar quando ele apresentou um episódio de Saturday Night Live, durante o qual outros lutadores famosos estavam presentes. Seu primeiro papel no cinema foi no filme O Retorno da Múmia, no qual ele interpretou um guerreiro chamado o Escorpião Rei. Seu papel foi um recorde absoluto, pois ele se tornou o ator mais bem pago em seu primeiro filme, faturando quase 6 milhões de dólares. Ele retornou em seguida no papel de O Escorpião Rei, no filme com o mesmo nome, no qual aconteceu o famoso episódio em que o fortão Johnson estendeu completamente seu colega Michael Duncan durante as filmagens de uma cena de luta, atingindo-o acidentalmente com um murro no queixo. Depois de aparecer em alguns filmes de ação no início dos anos 2000, atuando como caçador de recompensas no Brasil em O Tesouro da Amazônia e como um agente das Forças Especiais em Com as Próprias Mãos, seu contrato com a WWE terminou e ele decidiu se concentrar mais em sua carreira de ator, pedindo para ser chamado pelo seu nome real e não pelo seu nome de wrestler, The Rock. Não foi difícil conseguir papéis no cinema para Johnson, pois naquele momento já havia sido indicado várias vezes como uma das pessoas mais influentes, como um dos melhores do mundo do entretenimento e era considerado um dos atores mais durões do momento. Já era capa de muitas revistas famosas, incluindo a Rolling Stone. Graças à sua figura muito reconhecível ao longo de sua carreira de ator, foi escolhido principalmente para filmes cheios de ação. Mas ele sempre tentou manter seus papéis bem variados. Por exemplo, durante seus primeiros anos depois de deixar o ringue, ele se lançou em vários gêneros,
Da ficção científica Doom, A Porta do Inferno, na qual ele é um fuzileiro naval enviado a Marte, ao drama esportivo A Gangue Está em Campo, no qual ele cria um time de futebol americano em uma prisão juvenil para ensinar aos rapazes a importância da responsabilidade da disciplina. Ele decidiu desempenhar esse papel por causa de seu difícil passado com a lei. Ele também foi considerado para a interpretação de Willy Wonka na Fábrica de Chocolate, filme de Tim Burton, embora o papel tenha sido dado a Johnny Depp. Ainda hoje nos perguntamos como teria sido a história com um homem grandão e musculoso de quase 2 metros de altura que passeava com as crianças pela fábrica. Também havia planos de fazer dele a estrela do filme baseado no desenho animado de Johnny Bravo, mas infelizmente o projeto nunca foi concluído. Durante o início dos anos 2000, houve a separação de sua esposa Dani Garcia e ele começou a namorar Lauren Hashan, com a qual mais tarde se casou no Havaí e com quem também teve outras 2 filhas. Em 2010, ele já havia participado de muitos filmes famosos ao lado de outros atores muito conhecidos. Em 2007, ele ficou muito envolvido durante as filmagens de Treinando o Papai, filme no qual seu personagem é um grande fã de Elvis. Dwayne usou muitas de suas recordações pessoais no set, pois ele também é um grande fã do cantor e tem uma enorme coleção de itens relacionados a Elvis Presley. Mas o grande ano foi 2011, quando se tornou parte de uma saga já gigantesca que o levou a uma fama ainda maior, os filmes Velozes e Furiosos. O elemento unificador de todos os filmes da saga Velozes e Furiosos era a paixão pelos carros e pelas corridas de alta velocidade. À medida que os capítulos avançavam, os filmes passaram a tramas relacionadas ao crime, e Johnson entrou no 5º capítulo, Velozes e Furiosos 5, como Luke Hobbs, um policial que tenta deter a equipe liderada por Dominic Toretto, um especialista em corridas clandestinas interpretado por Vin Diesel. Com suas grandes sequências de ação, efeitos especiais, cenas de lutas incríveis e trilhas sonoras emocionantes, os filmes da saga Velozes e Furiosos tornaram-se um compromisso imperdível para todos aqueles que seguiram o enredo desde o início e que continuariam a seguir todos os filmes para ver histórias ainda mais incríveis e repletas de ação. Johnson era a figura perfeita para esse mundo e, no decorrer dos filmes, ele virou a estrela de muitos momentos impressionantes. Em uma cena, seu personagem precisava parar um helicóptero com as próprias mãos. No momento, a saga ainda continua com seus spin-off e faturou mais de 5 bilhões de dólares. Embora o personagem de Johnson tenha muitas interações fortes com Vin Diesel nos filmes, os 2 atores tiveram uma briga na vida real e não filmaram nem sequer uma cena juntos no 8º capítulo da saga, mas depois eles acabaram se reconciliando e voltaram a apoiar o trabalho um do outro. Embora a maioria dos filmes com Dwayne Johnson o mostre como um durão, em sua vida privada ele confessou ter medo de muitas coisas comuns e admitiu ter pavor de aranhas e que sempre fica muito nervoso quando anda de montanha-russa. No final, ele é um de nós. Ele sempre reconheceu que sua figura tem uma aparência particularmente tenaz, mas também possui um lado muito irônico, que consegue dar a seus personagens um tom mais cômico, que ele adotou em muitos de seus filmes. Por exemplo, em Sem Dor, Sem Ganho, ele estava ao lado de Mark Wahlberg na história real de homens fortões que variam entre o treinamento duro e atividades criminosas. Embora o filme se concentre muito no aspecto da ação, conta com muitos momentos divertidos que provavelmente não funcionariam se não conhecêssemos a vida e o modo de agir de Johnson. Em Um Espião e Meio, seu personagem vai de um garoto vítima de bullying e com excesso de peso a um superagente da CIA confiante e musculoso, mas que ainda mantém seu lado engraçado e veste camisetas com unicórnios. Em Baywatch, filme de 2017 que ironiza os momentos mais exagerados da famosa e homônima série de TV, Johnson interpreta um salva-vidas que, ajudado por Zac Efron, tenta desmascarar uma gangue de criminosos, sempre com momentos muito irônicos. Seus papéis típicos, no entanto, permanecem aqueles de homens fortes e aventureiros. E enquanto fazia papéis em filmes engraçados, ele continuava a ser escolhido para alguns grandes filmes de ação. Primeiro foi no filme de aventura catastrófica A Falha de San Andreas, na qual lida com um grande terremoto na área de Los Angeles e São Francisco. Depois ele se tornou um ex-soldado das forças especiais que deve enfrentar criaturas gigantescas no filme de ficção científica Rampage, Destruição Total. Depois teve que salvar sua família de um grupo de terroristas no edifício mais alto do mundo em Arranha-Céu, Coragem Sem Limite. E apesar de Johnson ter abandonado o wrestling e The Rock anos antes, ele nunca se afastou definitivamente deste, e ao longo dos anos fez aparições em vários encontros famosos, inclusive ao lado do conhecido wrestler e ator John Cena. Mas entre o wrestling, explosões, perseguições, pancadas, gorilas gigantes, criminosos para perseguir e pessoas para salvar, Johnson também escolheu muitos papéis diferentes. Por exemplo, nós o encontramos em Moana, Um Mar de Aventuras. Neste filme de animação da Disney, ambientado na Polinésia, Johnson interpreta um semideus e também canta a famosa canção De Nada. Embora ele estivesse acostumado a fazer diferentes tipos de papel, ele admitiu que foi muito difícil cantar e que ouviu a música
música repetidamente por meses até finalmente conseguir acertar as notas. What can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky? Mas um de seus maiores papéis nos últimos anos foi o remake de Jumanji, dividido em 2 capítulos, Jumanji Bem-vindo à Selva e Jumanji Próxima Fase. Os filmes são ambientados em um videogame onde os jogadores são totalmente diferentes dos seus avatares. Portanto, apesar do físico de Johnson ser mais do que atlético, obviamente ele interpreta um garoto tímido que morre de medo de tudo. Nesse momento, sua carreira de ator o levou a ser uma das maiores estrelas. Em 2019, ele anunciou que queria se afastar definitivamente do wrestling, apesar de não ter negado a possibilidade de aparecer em ocasiões especiais. No mesmo ano, ele recordou sua longa carreira como wrestler em Lutando pela Família, a verdadeira história de uma família inglesa de amantes do wrestling cuja filha acaba indo treinar nos Estados Unidos. No filme, ele aparece no seu famoso papel de The Rock e fala com os aspirantes a lutadores que, obviamente, o amam. Recentemente, ele anunciou que sua filha Simone também está treinando para a WWE, dando assim continuidade à tradição de família. Ao contrário de sua vida no ringue, sua carreira de ator não está nem um pouco perto do fim. Ele já está em novos filmes, ao lado de Emily Blunt em Jungle Cruise, um filme de aventura da Disney sobre uma missão na selva para encontrar a Árvore da Vida. E agora, o mais importante, seu primeiro papel no mundo dos super-heróis está chegando como o vilão Black Adam no filme com o mesmo nome. Black Adam é o arqui-inimigo de Capitão Marvel e mal podemos esperar para vê-lo neste papel. Além disso, ele também foi escolhido para estrelar ao lado de Gal Gadot e Ryan Reynolds em Red Notice, um thriller de ação sobre crimes internacionais e sobre o ladrão de arte mais procurado do mundo. Mas agora, estamos curiosos para saber o que você mais gosta de Dwayne "The Rock" Johnson. Você já era fã dele nos tempos do wrestling? Qual é o seu filme favorito com ele? Conte-nos tudo com um comentário aqui abaixo do vídeo. E logo abaixo você também encontrará nossa fantástica Store, onde vai encontrar artigos incríveis para mostrar ao mundo sua paixão pela grande e pequena tela. E lembre-se, se você quer ser o primeiro a receber as novidades, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho das notificações para ficar sempre atualizado.